Você sabia que o setor varejista chega a perder 1,8 bilhões de reais só com produtos vencidos? O que você faria com esse dinheiro se ele estivesse à sua disposição para ser usado na sua empresa? Se você quer saber um pouco mais a respeito de como reduzir os problemas relacionados aos produtos vencidos na sua loja, fica com a gente até o final. Eu sou o Newton Barbosa, você está no canal da Outcomp. Vamos para a vinheta. Bom, quando falamos em produtos vencidos, estamos falando em shelf life. Nada mais é do que o tempo de vida do produto, desde a sua fabricação até o seu descarte ou consumo efetivo. Hoje, no varejo, a gente precisa ficar bastante atento às questões relacionadas aos vencimentos dos produtos, porque não foram raros os casos em que gerentes e até responsáveis pelas lojas de supermercado tiveram que responder criminalmente por produtos vencidos que foram encontrados nas suas lojas de varejo em geral. Bom, primeiro a gente precisa entender por que e para que os produtos têm uma data de validade. E se essa data de validade precisa ser obedecida à risca. Existem testes que são realizados ao longo de meses ou até anos em alguns produtos. Baseado nesses testes, eles estabelecem a média de tempo em que o produto pode ser consumido sem que haja nenhum tipo de prejuízo à sua saúde. Diante disso, a gente pode considerar que, além dos testes que são realizados, além da matéria-prima envolvida na produção dos produtos, a forma com a qual você embala esses produtos tem um efeito direto sobre a validade desses itens. Tá? Vamos imaginar o seguinte, eu não sei se você tem aí na sua cidade uma loja de supermercado que tenha uma água, algum tipo de água, embalada em plástico e embalada em embalagens de vidro, vedado ali. Provavelmente essa água que está embalada em embalagens de plástico, ela tem em média 3 meses de validade, enquanto que a mesma água produzida na mesma data tem algo em torno de 12 meses de validade. Então perceba que além de todo o processo de produção do produto, o processo de embalagem tem influência direta sobre a validade do mesmo. Uma outra questão é relacionada à data. Ela é cravada numa pedra, ou seja, o produto venceu hoje, eu não posso mais consumi-lo? Depende. Isso aí você precisa ter um feeling. Claro que para o supermercado, para o supermercadista, você tem que tirar ele da área de venda em até no máximo 4 dias antes dele vencer. Caso contrário, você pode ter algum tipo de problema, tá? Agora, para o consumidor final, vamos imaginar que o produto venceu hoje. Eu não posso mais consumi-lo amanhã? Depende. Se você verifica a aparência do produto, o cheiro, se está tudo de acordo, está tudo tranquilo, é muito provável que você possa consumi-lo. Até porque, como eu disse antes, essa data ela é uma data média, não é uma data exata de que a partir do momento que aquele produto vencer, no dia seguinte ele não pode ser mais consumido. Em se tratando de questões de consumo, sim, você pode consumi-lo desde que você observe qual é a condição do produto de modo geral. Tá? Por lei, hoje, o gerente ou o responsável por um estabelecimento de varejo que tenha um produto da sua loja encontrado fora da data de vencimento, ele pode responder criminalmente, ou seja, ele pode ser levado à delegacia, vai ter o seu nome registrado, ele não vai ser mais um réu primário, digamos assim. Esses são um dos itens que podem complicar a vida do varejista. O principal deles é, imagina que você tem uma clientela fiel e de repente, por conta de um produto que é encontrado fora do vencimento na sua loja, você pode colocar em risco a saúde do seu cliente. Eu diria que esse seria o caso mais grave. Se você tiver esse cuidado de verificar diariamente ou no máximo semanalmente os produtos que estão próximos do vencimento na sua loja, provavelmente você vai evitar que problemas como esse venham a acontecer na sua loja. Mas aí você me pergunta, Newton, é possível eliminar todos os produtos vencidos da sua loja de supermercado? Muito provável que não. A gente pode comparar esse desafio de eliminar os produtos vencidos da loja como aqueles malabaristas que no circo ficavam ali equilibrando os pratos. Ou seja, você precisa trabalhar de modo ininterrupto para poder evitar que esse tipo de problema chegue até o seu cliente.
Então, se você criar uma rotina de verificação constante, você vai minimizar os problemas relacionados a vencimentos de produtos. Outra coisa também bastante importante, que é bastante importante considerar: o produto ele só estraga se ele chegar ao vencimento? Também não. É importante ficar atento às questões de embalagem, armazenamento e em qual temperatura esse produto está sendo armazenado. Caso contrário, mesmo que ele esteja dentro da sua data de vencimento, ele pode apresentar problemas na sua composição e caso os clientes venham a consumi-lo, eles também poderão ter algum tipo de problema. Então, é importante que você tenha um processo tanto de verificação de vencimento quanto de verificação de embalagem e armazenamento desse tipo de produto, principalmente os produtos perecíveis que têm um prazo mais curto e que merecem mais a nossa atenção. É bastante difundido no varejo uma frase que o pessoal conhece como FIFO, que é do inglês First In, First Out, ou seja, o primeiro que entra deve ser o primeiro que sai. Esse tipo de metodologia, esse tipo de trabalho, ele garante ou ele é o melhor modo de trabalho para uma rede de varejos? Eu diria que não. Mais à frente a gente vai falar sobre outro tipo de metodologia, mas o FIFO, comumente conhecido, que é o First In, primeiro que entra é o primeiro que sai, nem sempre representa a melhor opção aí para a sua loja. Por quê? Porque eu posso ter duas entradas de mercadoria. A primeira vencendo no dia 30 e a segunda vencendo no dia 25. Ou seja, não é o primeiro que entra que deve ser o primeiro que sai, mas sim o primeiro que vence deve ser o primeiro que sai. Então, qual que é o segredo nesse caso? A gente precisa cuidar para que no momento do recebimento da mercadoria, a data de validade e a data de vencimento desses produtos sejam devidamente registradas no sistema, para que você consiga gerenciar toda essa vida, né, do produto dentro da sua área de venda. Então é muito importante que haja esse registro e que você saiba exatamente qual lote de produtos deve ser liberado primeiro para evitar problemas de vencimento. Uma outra questão é que existem acordos e acordos, tá? Existem fornecedores do supermercado que, caso o produto vença, o fornecedor ele faz essa substituição do produto. Existem casos em que não, em que caso chegue a data de vencimento do produto, o varejista ele vai ser 100% responsável pelos prejuízos relacionados a essas perdas. Então, independente de um caso ou de outro, perda, desperdício nunca é bom, nem para o seu cliente, nem para o seu fornecedor e nem para a sua loja. O legal é você fazer um pedido que esteja dentro das suas regras, dentro da estimativa de venda da sua empresa, nem a mais nem a menos, para que não haja desperdício e para que você consiga atender o seu cliente aí da melhor maneira possível. Outra coisa bastante importante também a ser considerada é que nós tivemos um caso numa das redes de supermercado que trabalhamos, em que a gente tem o setor de produtos que não estão adequados para venda, e um dos colaboradores retirou esse produto, deixou na área de venda por descuido, ou não, a gente não sabe exatamente o motivo. Um dos clientes pegou esse produto, passou no PDV e aí o pior aconteceu. Nesse caso, ele se aproveitou da situação, foi até uma delegacia, acionou um delegado e enfim, tivemos que resolver isso legalmente. Tá? Então é muito importante também que a pessoa responsável por cuidar do processo de produtos vencidos na empresa sejam pessoas não novatas, não pessoas imaturas, mas pessoas que já têm um bom tempo na empresa e que saibam realmente qual que é a importância e qual o impacto desse processo pode ocasionar para a sua empresa. Bom, por que a gente precisa controlar os produtos vencidos numa loja de supermercado? Geralmente você tem em uma loja de varejo, supermercadista, de 10 a 20 mil itens em linha. Então, se você não tiver um processo que consiga gerenciar e observar todas essas questões de vencimento e estoque, você pode com certeza cair no erro de achar que está tudo bem na sua loja e de repente ser surpreendido por algum tipo de autuação ou quem sabe até algum tipo de detenção. Outra coisa bastante importante, não só relacionada a questões de fiscais, mas a reputação da empresa. Quando você vai numa empresa e você encontra um produto vencido, você provavelmente não vai se sentir à vontade ou não vai ter o desejo de retornar àquela loja, porque você sabe que as pessoas não têm um cuidado efetivo ali com os produtos que você está consumindo. Hoje existem no mercado diversas ferramentas que podem ser usadas para minimizar
ou para reduzir os problemas relacionados aos produtos vencidos da sua loja. Uma delas é o Valid Code, um software desenvolvido pela Outcomp Automação para atendimento do varejo. A Outcomp ela não desenvolve apenas essa ferramenta, mas N ferramentas que ajudam o varejista a resolver os problemas do dia a dia, como inventários, auditoria de ruptura, auditoria de preço, auditorias de validade, processos internos, lançamentos e assim por diante. Então, se você quiser saber um pouco mais, entre em contato com a nossa equipe comercial, que a gente está aqui para ajudar no que for necessário. Bom, falando do Valid Code especificamente, quando você faz o registro da validade do produto no momento em que a mercadoria entra e também faz as auditorias periódicas à medida que a mercadoria já está dentro da sua loja, você garante que ele envie para os setores responsáveis, seja para o teu gerente, seja para o teu setor comercial, um relatório diário ou semanal de acordo com a sua configuração, informando os responsáveis de quais são os produtos que estão com data próxima, para que você consiga fazer ali uma rebaixa e consiga atuar com antecedência para evitar que problemas de vencimento ocorram na sua loja. Um exemplo bastante interessante é o seguinte: vamos imaginar que você tem 50 unidades de um determinado produto na sua loja com vencimento daqui a 30 dias. E o sistema observa que a tua média de venda mensal é de 30 unidades por mês. Então, se você tem 50 em 30 dias, a gente já tem um problema instalado. É altamente recomendado que o sistema já te envie uma informação, ele já vai te alertar sobre isso e vai falar: olha, esses produtos aqui, se você não tomar nenhum tipo de providência, se você não fizer nenhuma ação de rebaixa, você vai perder. Então você é informado com antecedência via e-mail ou no seu aplicativo de celular para que você possa atuar antes que o problema se agrave. Existem as lojas de varejo hoje em dia que ainda insistem em fazer esse controle manual. Ele funciona? Sim, ele funciona, mas ele vai custar muito mais tempo para o teu colaborador do que se você tiver uma ferramenta de software e você tiver um coletor de dados para te ajudar nessa tarefa, tá? Com papel ali, a gente sabe que hoje a gente procura, né, as margens são baixas no varejo, você procura economizar ao máximo, mas é muito importante que você faça a conta e veja se o tempo que o teu colaborador faz isso manual versus o que ele faz de modo automático compensa realmente essa economia. Uma outra coisa bastante interessante, uma dica para você que tem produtos perecíveis, que você tem produtos que você coloca ali, o processo de embandejamento, você coloca as bandejas e você precisa colocar uma etiqueta nesse produto. Se você usa a balança da Toledo, fique sabendo que na Toledo, se você falar com a empresa responsável pela manutenção e pelo gerenciamento dessas balanças, eles têm um recurso que é a ativação de um código chamado código 128. Nesse código 128, o que acontece? Eles imprimem esse código 128 nas bandejas dos produtos que você faz a embalagem no teu supermercado. Se você configurar o teu PDV, o teu checkout, o teu computador que libera lá a mercadoria, passa lá os produtos com o operador de caixa para liberar, quando passar um produto de bandeja que esteja fora do vencimento, o próprio PDV, o próprio checkout, ele informa na tela para o teu operador e não permite a venda desse produto. Olha que legal! Então, se você já usa, eu diria que hoje 80% das balanças do mercado do varejo no Brasil são da marca Toledo, se esse é o seu caso, você já tem isso disponível aí na sua balança, é só conversar com a tua assistência técnica e ativar, que você já vai evitar esse tipo de problema em produtos pesados, ok? A gente recomenda também que você faça essas verificações de estoque de modo diário ou semanal e de preferência em setores cujo estoque está mais baixo. Em que momento a gente faz esse tipo de checagem? Na entrada da mercadoria e de modo contínuo na sua loja. Estabelece um calendário, estabelece um processo junto à tua equipe para sempre checar como está a situação dos produtos vencidos. Uma coisa também muito importante que você pode fazer é, via contrato, falar com o teu fornecedor que fornece a tua mercadoria e dizer o seguinte: olha, eu preciso ter um lote, vamos imaginar que a gente tem um pallet de mercadoria. Nesse pallet só pode ter um lote, não pode ter 2 ou 3, um lote apenas. Porque se você tiver um lote por pallet, você garante que a data de validade daquele pallet vai ser sempre a mesma.
Então isso vai facilitar o seu controle. Faz isso em contrato, conversa com o teu fornecedor e fala, olha, se me mandar pallet com mais de um lote, o que significa mais de um vencimento, eu vou devolver a mercadoria e aí você me manda uma outra mercadoria porque eu não posso aceitar dessa forma. Desse modo você vai educar o seu fornecedor a se organizar e você vai se manter organizado aqui na tua loja também. Lembra que eu falei sobre first in, first out, que é o primeiro que entra é o primeiro que sai? Do português nós temos duas siglas, que é o Pepsi, que é o primeiro que entra é o primeiro que sai, é o mesmo do FIFO, e a gente tem o PVPS, que é o primeiro que vence é o primeiro que sai. Então esquece o primeiro que entra é o primeiro que sai. Se você registra a validade do produto na entrada, é sempre o primeiro que vence, deve ser o primeiro que sai, e aí facilita a tua vida. Uma outra questão bem legal para ser feita é, a partir do momento que entra um pallet, que você registra o lote e registra o vencimento, imprime uma folha grande assim, ó, cola no pallet e coloca no teu rack. Assim, visualmente, qualquer colaborador que passar, ele vai bater o olho também e vai visualizar qual que é o vencimento daquele pallet. Isso pode evitar bastante problema. Bom, uma das formas muito usadas no mercado para você controlar os produtos vencidos é a regra do 1/3. Para quem não conhece, 1/3 da mercadoria, quando produzida, ela precisa ficar com a indústria, a empresa que a produziu. O outro terço fica com o varejo, a empresa responsável por vender ao consumidor final. E o outro terço com o consumidor final até que ele consuma ou descarte o produto. Se a gente obedecer essa regra, você vai ter uma noção de que se o produto tem 3 meses de vencimento e você já tem mais de 30 dias, né, de fabricado, quando ele chega na tua portaria, já é o momento em de você falar, olha, não, eu não posso receber esse produto porque já está comprometido, que ele já está fora do esperado, que é o terço da vida dele que poderia estar ainda na indústria já foi ultrapassado. Então ele já está passando esse problema para o seu supermercado, e se você não tiver uma venda rápida ou se você tiver algum tipo de imprevisto na sua empresa, você pode ter problemas de vencimento com esse produto. Então essa é uma guia bastante importante para você considerar na hora de receber a sua mercadoria, tá? Então a gente tem duas situações, tá? A gente tem a situação em que o produto, às vezes ele vem com a data de vencimento, e isso é estabelecido por lei, mas nem sempre ele vem com a data de fabricação. E aí é um problema, porque você precisa tratar essas duas questões de modo diferente. Eu vou explicar um pouquinho para vocês um pouco mais à frente, mas quando você tem essas duas informações à sua disposição, a data de fabricação e a data de vencimento, você consegue trabalhar, você consegue gerenciar melhor esse produto dentro da sua empresa. A legislação no Brasil obriga os fornecedores a informar a data de validade e não a data de fabricação. Então, nos casos em que você não tem a data de fabricação do produto, é importante que você, de acordo com o aprendizado ali do dia a dia, consiga organizar com a equipe de depósito, a equipe de recebimento e a equipe de venda qual que é a média de vencimento de determinadas categorias de produtos, e aí você consegue gerenciar melhor. Exemplo, imagina que você conseguiu acompanhar o tempo de vida útil dos produtos, e aí você pode fazer uma tabela. Em média, tá? Eu vou passar uma tabelinha aqui, o editor vai colocar na tela, mas em média, os leites UHT, eles têm 3 meses de validade. Os refrigerantes e cervejas, 1 ano, ou seja, 12 meses de validade. Cereais, 9 meses. Enlatados em geral, 36 meses. 3 anos. Produtos congelados, 60 dias, 2 meses. Esses produtos requerem mais atenção aí dentro da sua loja. E as carnes resfriadas, no máximo 45 dias. Então, quando você não tem ali informado a data de fabricação do produto para que você consiga fazer essa conta, é muito importante que você crie uma tabela, né, com o aprendizado ali do dia a dia da sua equipe, para poder criar a sua própria referência e aí sim criar processos para que te ajudem a evitar que os produtos vençam aí na sua loja. Esse foi só um vídeo rápido falando sobre essas questões. E aí, se você tiver algum tipo de dúvida, precisar de alguma ajuda relacionada a ferramentas que podem te ajudar, esse controle dos produtos que estão
com data próxima, com data de validade. Você precisa de uma ferramenta que te ajude a controlar o shelf life, ou seja, o tempo de vida do produto dentro da sua empresa. É só entrar em contato com a nossa equipe comercial, a gente está aqui para ajudar no que for necessário. O vídeo de hoje foi basicamente isso. Se você tiver mais alguma dúvida ou quiser mencionar, adicionar mais alguma informação ao que foi dito aqui, pode colocar nos comentários aí que a gente pode fazer um novo vídeo falando a respeito e aí mostrando como funciona a ferramenta na prática para que você mesmo veja e tire suas próprias conclusões, ok? Bom, o vídeo de hoje é esse, te espero no próximo, um abraço e até a próxima, tchau!